Bom dia, meu amado, que a graça e a paz do Senhor esteja reinando no seu, no meu, nos nossos corações. Nós louvamos a Deus por mais um domingo na presença do Senhor para estudarmos a palavra de Deus, né? E para realmente estarmos aqui juntos na Escola Bíblica Dominical. Todos os domingos na Comunidade Batista Cristã Igreja Mãe, na Travessa Magalhães Barata, aqui em Santo Antônio do Tauá, às 7h30, nós estamos estudando a revista da Escola Dominical presencialmente, tá? Todos os domingos. E aqui pela Rádio CBC Gospel, pela TV, né? Pela CBC TV também estamos estudando a Palavra de Deus das 6 às 7 da manhã e também todos os domingos a lição atual está disponível no nosso canal no YouTube. Falando no canal no YouTube, faça o seguinte, entre lá, basta você digitar Bispo Antônio Dias Oficial, você vai encontrar o nosso canal. Entre lá no nosso canal, temos ali as publicações das lições da Escola Dominical do 4º trimestre e a lição deste domingo também já vai estar disponível a partir das 7 horas da manhã, tá certo, meu amado? Então, participe com a gente desta grande bênção de Deus, tá? Olha, a lição deste domingo, 5 de dezembro de 2021, é a lição de número 10 e o tema é Paulo, o seu amor pela igreja. Esse tema é um tema muito forte, um tema que nos traz uma sugestão, né, com relação à igreja do Senhor Jesus, com relação ao nosso amor pela obra do Senhor, nosso Deus. E o apóstolo Paulo, ele nos é um grande inspirador, motivador, né, do amor à igreja do Senhor Jesus, pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, tá? Pela sua história no ministério da igreja do Senhor Jesus Cristo, né, no mundo gentílico, tá bom, meu amado? Então, nós vamos começando aqui mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e eu desejo que você realmente possa entender a palavra do Senhor. Olha, o texto áureo da nossa lição está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 14, a parte A, que diz aqui o seguinte: porque o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Por causa do amor de Jesus, nós somos constrangidos, né, a amar também a sua obra, a amá-lo, né, a amar Jesus e amar a sua obra. A verdade prática da nossa lição é o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem de outros, né? O amor de Cristo não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros, tá bom, meu amado? Então, o tema da nossa lição, como já falamos, Paulo e seu amor pela igreja. Esta é a lição de número 10, do dia 5 de dezembro de 2021. Você fez a leitura, você que é estudante da Palavra de Deus, você que é aluno da Escola Dominical e que também acompanha as lições da CPAD, você deve ter a revista, tá? E se você tem a revista, espero que você tenha feito as leituras diárias, né? Porque as leituras diárias nos encorajam e nos esclarecem também os assuntos que a lição nos traz, né? Então, a leitura diária da segunda-feira que passou é o amor pela igreja como de pai para filho, tá? E a de terça-feira, o amor e sua relação com a fé. A leitura de quarta-feira, a fé no Senhor e o amor ao próximo. A leitura de quinta-feira, o amor é o cumprimento da lei. Sexta-feira, a fé, o amor e a esperança para a igreja. E a leitura diária de sábado, a igreja perseverando
com alegria. Então, quando você faz a leitura diária, você vai já recebendo, cada dia da semana, você já vai recebendo a noção, o esclarecimento do que você vai estudar no domingo. Tá bom, meu amado? A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10, que diz assim, ó: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplos para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou. Se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos os convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amém, meu amado? Então, a lição de hoje é uma lição motivadora, tá? Paulo e o seu amor, né, pela igreja, tá? Ele nos traz nessa lição a motivação para nós também amarmos a igreja do Senhor Jesus. Meu querido, o objetivo geral da lição de hoje é compreendermos o amor pela igreja. É compreender o amor pela igreja do Senhor Jesus. E os objetivos específicos da lição é destacar o amor de Paulo pela igreja. Então, a lição de hoje visa destacar o amor que Paulo nutria pela igreja do Senhor Jesus e também relacionar o amor com a fé na igreja e a elencar as 3 virtudes na igreja de Tessalônica: a fé, amor e esperança. Tá certo, meu amado? Então, meu querido, é encantador nós contemplarmos o amor de Paulo pela igreja do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele nos ensina, né, que nós, obreiros, devemos zelar, devemos cuidar, devemos amar a igreja do Senhor Jesus. Olha, a vida e o ministério de Paulo são um antídoto contra a banalização da igreja. O corpo de Cristo, né? Então precisa ser valorizado, precisa ser amado. E nesse sentido, nós somos convidados a amar a igreja
e a demonstrar esse sentimento de maneira concreta. Então, por isso, o apóstolo Paulo defendeu a igreja, protegeu e buscou viver na integridade as virtudes do amor, da fé e da esperança nas diversas igrejas por onde passou. Então, meu amado, a sugestão, a orientação, a lição que aprendemos aqui nesta lição de hoje é: amemos a igreja de Cristo, amemos a igreja local. Temos amado a nossa igreja, nos congregamos, vivemos em união, nos confraternizamos, mas temos amado a igreja? Temos amado a obra do nosso bom Deus? Temos amado a igreja local? Como tem sido a nossa atitude para com a igreja onde nós nos congregamos? Muitas vezes, meus amados, a igreja precisa de nós, das nossas orações, precisa dos nossos cuidados, não é verdade? E estamos preocupados conosco mesmo. Paulo nos orienta a amar a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nos orienta a amar a igreja local, a amar a igreja onde nós nos congregamos. Querido, pelo menos duas características marcaram a igreja de Tessalônica. Você sabe qual foi? O seu amor ao Senhor Jesus e o amor recíproco entre os irmãos. Então, à luz do exemplo dessa igreja e do sentimento do apóstolo Paulo por essa igreja, o nosso propósito na lição de hoje é mostrar que, como seguidores de Jesus, como membros da igreja local, devemos amá-la e devemos expressar esse amor na comunhão dos santos. Quantos de nós chegamos na igreja depois que o culto começou, que a escola bíblica começou, e saímos muitas vezes antes de terminar. E assim, não temos tempo para falar com o irmão, para conversar com o irmão, para dar uma boa noite, para dar uma paz do Senhor ao irmão. Não temos tempo para tabular nenhum tipo de conversa com os nossos irmãos. E assim, desconhecemos a situação, as necessidades uns dos outros, sabe? Porque está faltando comunhão entre os santos. Termina o culto, nós não temos tempo para ficar um minuto para conversar com alguém da igreja. Não é verdade? O ponto central da nossa lição: ame a igreja de Cristo, ame a sua igreja local. Você vê que nós temos a igreja do Senhor Jesus, a igreja universal do Senhor Jesus Cristo, e nós temos a igreja onde nós nos congregamos. E nós devemos amar a igreja de Cristo, a igreja como corpo, e devemos amar a igreja onde nós nos congregamos. Muitas vezes faltam tantas coisas na nossa igreja e nós até mesmo sabemos que falta, até mesmo comentamos a falta disso ou daquilo, e muitas vezes nos sobram condições, mas nós não estendemos a mão em gesto de amor para que assim aquela necessidade seja suprida na igreja do Senhor Jesus. Amém? Então, ame a igreja de Cristo, ame a sua igreja local, onde você se congrega, onde você recebe o alimento espiritual. Meu querido, o primeiro ponto da nossa lição, a primeira parte da lição, fala sobre o amor de Paulo pela igreja. Olha, o amor como o de um pai
para um filho. Assim era o amor de Paulo. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor do apóstolo pelos membros dessa igreja. Se você abrir a sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, né? E você verificar lá o versículo, 1 Tessalonicenses, você vai verificar o versículo 1, 2 e 3, diz assim, ó: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, da caridade e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Olha, meu amado, esse sentimento não se deu apenas pela igreja de Tessalônica, mas por todas as que Paulo plantou no mundo gentílico. Trata-se de um amor como o amor de um pai para com um filho. Veja o que o apóstolo diz a respeito dos coríntios, lá em 1 Coríntios 4, versículo 15. Tá? Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Uma declaração que revela o amor de um pai espiritual pelos seus filhos espirituais. Olha, meu amado, quando nós temos amor pela igreja, temos amor pelas pessoas que ganhamos para Cristo, não importa se eles já estão sendo pastoreados por outros pastores, nós continuamos a amá-los e desejamos cuidar dessas pessoas, para que jamais eles venham cair, venham desvanecer na fé. O segundo tópico da primeira parte da nossa lição é o seguinte: o amor motivado pelo modo de viver o Evangelho. Olha, um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi a respeito do modo como eles receberam a palavra e a sua prática em coerência com o ensino que eles receberam. Paulo elogia aquela igreja porque aquela igreja recebeu a palavra com bom grado e aplicou essa palavra na sua vida, vivendo de forma coerente com as doutrinas recebidas. Meus irmãos, quantos e quantos membros de igrejas receberam até o Evangelho, mas ainda não conseguem aplicar esse Evangelho como regra de fé e prática na sua vida. Mas a igreja de Tessalônica, ela recebeu a palavra e praticou essa palavra de forma coerente com aquilo que eles foram ensinados pelo seu pastor, pelo apóstolo Paulo. Meu querido, que coisa linda nós podermos contemplar aqui na palavra a igreja sendo elogiada pelo seu pastor, né, a respeito do modo como eles receberam a palavra, a respeito da forma como eles vivenciaram os ensinos que eles receberam. Os cristãos de Tessalônica eram objeto de amor do apóstolo Paulo, pois neles Paulo via o fruto do seu ministério. Os versículos 5 até o versículo 10, meus amados, diz assim: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza,
como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Olha, meu amado, é lindo isso aqui. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Meu amado, veja bem então, como os cristãos de Tessalônica eram objetos do amor de Paulo, pois nele Paulo via o fruto do seu ministério. Na nossa leitura bíblica em classe, nós vimos, essa comprovação, tá? Nós vemos claramente esse sentimento de Paulo pela igreja de Tessalônica. Queridos, é importante entendermos que essa igreja era formada por pessoas que abandonaram a crença em ídolos e, pela fé, abraçaram o Evangelho. O Evangelho não é só discurso, mas o Evangelho implica em práticas convictas. Muitas vezes nós ouvimos mensagens lindas e dizemos: que mensagem esta que nos foi pregada? Que lição esta da escola bíblica dominical? Mas será que nós estamos tendo disposição para viver a mensagem que estamos ouvindo através da pregação do púlpito ou através da lição da escola dominical? Essa disposição dos tessalonicenses tocava o coração do apóstolo Paulo, Tocava profundamente. Ele diz: vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, mas com gozo, com alegria do Espírito Santo. Olha, meu amado, que maravilha, Então, que nós possamos ter a disposição dos tessalonicenses, tá, irmãos? Para amar a igreja do Senhor Jesus Cristo, para amar a igreja local, possamos ser motivados, meus amados, pela palavra de Deus, a vivenciar o Evangelho do Senhor Jesus e possamos, com o nosso testemunho, motivar outros a amarem a Cristo, a amarem a igreja do Senhor Jesus Cristo, a amarem a igreja local. Olha, o terceiro ponto da primeira parte fala sobre o amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Olha, num tempo em que muitos estão vivendo de criticar a igreja local, é hora de demonstrar amor pela igreja em que nós nos congregamos. Sabe, muitos só criticam. A igreja está fria, a igreja já não tem mais os movimentos que tinham, a igreja já não faz mais conferência, a igreja já não faz mais isso, a igreja já não faz mais aquilo. Então, estamos vivendo num tempo em que a igreja local tem sido criticada. Parece que os membros não estão
satisfeitos, querem mais, e muitas vezes esse mais que os crentes querem é o mais que o mundo está introduzindo na igreja. É hora de demonstrar o amor pela igreja em que nós nos congregamos. Meu amado, esse é o lugar que Deus nos plantou. Deus nos colocou aqui na igreja. Deus nos reuniu como igreja local. O lugar onde nós servimos a Ele. O lugar onde nós compartilhamos a comunhão uns com os outros. O lugar onde nós realizamos a obra de Deus. Amar a igreja de Jesus é importante e fundamental. Mas é muito importante nós amarmos a igreja local, porque foi na igreja local que o Senhor nos colocou para que daqui da igreja local nós possamos testemunhar para o mundo de que Jesus Cristo salva, de que Jesus Cristo cura, de que Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, de que Jesus Cristo muda a nossa vida. Esse é o lugar que Deus nos plantou. A igreja local é o lugar em que Deus plantou você para servi-lo. É o lugar onde nós servimos a Ele, onde nós compartilhamos a comunhão com outros irmãos, onde nós realizamos a obra do Senhor. O amor de Paulo pela igreja deve tocar, meus queridos, o nosso coração. E assim, seríamos encorajados a manifestar esse amor à igreja local onde nós nos congregamos. Queridos, o apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor é a crucificação de Jesus no Calvário, seu doloroso sacrifício. Tá bom, meu amado? Olha, ame a sua igreja local. Ame a sua igreja local e depois ame a sua igreja local e depois continue amando a sua igreja local. Jamais deixe de amar a sua igreja local. O amor pela igreja de Cristo e também especificamente pela igreja local é o exemplo precioso do apóstolo Paulo para nós. Então, a partir desse entendimento, nós vamos poder amar a igreja de Cristo e amar a igreja local. A segunda parte da nossa lição fala sobre amor e fé na igreja. Olha, Jesus disse que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E o primeiro tópico da segunda parte da nossa lição é amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. No ensino de Paulo, Deus manifestou o seu amor salvífico por meio de seu Filho, Jesus Cristo. O apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor é a crucificação de Jesus ali no Calvário, é o seu doloroso sacrifício. Paulo confirma isso ao escrever aos Romanos: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Está lá em Romanos 5, versículo 8. Entretanto, amados, é preciso que o ser humano responda a esse amor, cuja reciprocidade se dá nos seguintes termos. Está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a resposta para esse grande amor de Deus, a resposta para este grande amor do Senhor Jesus é crer. É preciso crer para responder ao grande amor de Deus por nós. Então, o segundo tópico é a fé e o amor no ensino de Paulo.
Paulo nos diz que o amor é a fonte da justiça de Deus imputada ao pecador, concedida pela graça por meio da fé. Olha, o que ele diz aqui? O amor é a fonte da justiça de Deus imputada ao pecador, concedida pela graça por meio da fé. Assim, fé e amor têm uma correlação inigualável. Olha, amados, aos Efésios, Paulo escreveu: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Olha, tá? Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 15. E lá em 2 Tessalonicenses, ele arremata: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta uns para com os outros. Olha, a tendência é o amor aumentar, aumentar, aumentar e aumentar. E ainda mais, portanto, segundo o ensino do apóstolo, há uma correlação necessária entre a fé em Cristo e o amor entre os irmãos. Logo, na fé cristã, o único débito que nós temos como crentes em Jesus é o amor recíproco para com os outros. Esse amor deve ser demonstrado na igreja local. A igreja local é onde o Senhor nos plantou. A igreja local é onde nós temos a oportunidade de vivenciar o amor, de demonstrar o amor que temos uns para com os outros. Se eu não vou à igreja local, se eu não sou frequentador habitual da igreja local, se eu não mantenho esta comunhão com a igreja local, com meu amado, eu vou demonstrar o amor, o sentimento amoroso que eu tenho pelos meus irmãos. Então eu preciso da igreja local para poder praticar, demonstrar e praticar o amor pelos meus irmãos em Cristo Jesus. Então esse amor deve ser demonstrado aonde? Na igreja local. Às vezes nós dizemos que amamos, eu amo a todos os meus irmãos, mas nós não demonstramos isso na prática na nossa igreja, sabe? Sempre estamos preocupados com o que o irmão fez ou deixou de fazer, com a roupa que o irmão vestiu ou que a irmã vestiu, a forma que o irmão entrou, se o irmão deu oferta, se o irmão não deu oferta, se o irmão está trabalhando, se está desempregado. Estamos preocupados com tantas coisas, mas não estamos preocupados se o irmão está precisando de um ombro amigo, se o irmão está precisando de uma palavra de fé, se o irmão está precisando de ajuda espiritual. Meu querido, a fé e o amor no ensino de Paulo é constante. E o terceiro tópico da segunda parte da nossa lição é a dimensão prática do amor na igreja. Olha, no ministério de Paulo, o amor tem um caráter prático. E de acordo com o ensino do nosso Senhor, principalmente conforme apresentado na parábola do bom samaritano. Você conhece essa parábola, né? Está lembrado dela? Está lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 25 ao 37, tá? Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma
e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, e espancando-os, se retiraram, deixando-os o mesmo meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de lado. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que fora o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Olha, meu amado, o amor se manifesta na atitude concreta em relação a outras pessoas. O amor de lábios, o amor de palavras, o amor apenas declarado verbalmente, não concretiza, não consegue provar se realmente você tem sentimentos por alguém. O amor, ele se manifesta na atitude concreta que eu tenho para com o meu próximo. Num contexto em que nós nos acostumamos a denominar o amor como algo abstrato, é preciso mostrá-lo de maneira concreta no ambiente da igreja local. A igreja local precisa se sentir amada uns pelos outros, pastorear com fidelidade os crentes, suprir a necessidade de quem precisa, visitar os irmãos em suas enfermidades, orar uns pelos outros e tudo quanto se apresentar como oportunidade de amar as pessoas, de demonstrar o amor que sentimos pelas pessoas. Meus queridos, muitas vezes nós recebemos nos grupos, ore pelo irmão, ore pela irmã, ela está doente, precisa do nosso amor, precisa das nossas orações. Mas você mesmo que compartilhou aquela mensagem de texto ou aquele áudio, às vezes até mesmo um vídeo mostrando a pessoa doente que você recebeu, você até compartilha, mas você foi lá, você foi além das redes sociais, você foi lá na casa daquele doente, orou com aquele doente, na casa daquele irmão que está vivendo aquela situação, orou com aquele irmão. O amor se manifesta na atitude concreta em relação a outras pessoas. Não basta apenas dizer, olha, visitem o fulano, orem pelo Beltrano, porque ele está doente. É necessário que você chegue até lá, visite aquela pessoa, ore também com aquela pessoa, demonstre na prática o amor que você tem pela igreja local. O amor se manifesta na atitude concreta em relação aos outros. Então, num contexto em que nós
nos acostumamos, meus amados, a denominar o amor como algo abstrato, é preciso mostrar de maneira concreta, no ambiente da igreja local, o amor que nós sentimos, tá? Precisamos pastorear com fidelidade os crentes, precisamos suprir as necessidades de quem precisa. Às vezes o irmão não está precisando de dinheiro, não está precisando de uma cesta básica, o irmão está precisando de amor, de uma palavra motivacional. O irmão está precisando de cuidado espiritual. O irmão está ferido e precisa ter as suas feridas curadas. Meus amados, precisamos sim visitar os irmãos em suas enfermidades, orar uns pelos outros e tudo quanto se apresentar como oportunidade de demonstrar amor, precisamos tomar posse e pô-la em prática. O amor e a fé aparecem nas cartas de Paulo como virtudes suplementares. Meu querido, no capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo mostra que o amor é mais importante do que todos os dons espirituais existentes na igreja. Grande fé, atos de declaração ou sacrifício e poder de realizar milagres têm poucos efeitos se estiverem desprovidos do amor. Paulo diz que é como o sino que tine. O amor faz com que as nossas ações, os nossos dons sejam úteis. O amor faz com que as minhas ações realmente surtam efeito. Então, meu querido, precisamos entender que o amor faz com que as nossas ações, com que os nossos dons se tornem úteis para as pessoas. Se você tem o dom de orar, o dom de misericórdia, o dom da fé, se você tem o dom de profetizar, de ensinar, se você não tiver amor, você não vai colocá-los em prática, meu amado. Olha, você é um excelente discipulador. Você é um excelente pregador do Evangelho. Você tem uma eloquência tremenda. Mas se você não tiver amor, não vai adiantar. O amor faz com que as nossas ações e os nossos dons sejam úteis à igreja de Jesus Cristo e à igreja local. Embora as pessoas tenham diferentes dons, o amor está disponível em todos esses dons. O amor está disponível em todos esses dons, porque sem amor eu não vou desenvolver, eu não vou poder desenvolver esses dons. Amados, na nossa sociedade, ela confunde o amor e a luxúria. Então, ao contrário da luxúria, o amor é dirigido exteriormente às outras pessoas e não interiormente a nós mesmos. Amar a gente mesmo é muito fácil. Amar os outros é difícil, como dizia minha mãe, amar os outros é que são elas, né? As outras pessoas, tá? É importante que amemos. Eu preciso gostar de mim, eu preciso me amar sim, mas eu preciso dirigir o meu amor exteriormente às outras pessoas e não interiormente a mim mesmo. É totalmente desinteressado. O amor é totalmente desinteressado. É por isso que denominamos de amor ágape. Esse tipo de amor é contrário às nossas inclinações naturais. O amor desinteressado, o amor que precisamos sentir pelos outros, meu amado, é contrário às nossas inclinações naturais. É impossível ter esse amor a menos que Deus nos ajude a colocar nossos próprios desejos naturais de lado.
de forma que nós possamos assim amar e não esperar nada em troca. Então, desse modo, quanto mais nos tornamos semelhantes a Cristo, mais amor mostraremos para com os outros. Amém? Então, essa é a segunda parte da nossa lição. E a terceira parte fala sobre as 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. As 3 virtudes na igreja de Tessalônica. Olha só aqui, tá, meu amado? O primeiro ponto, o primeiro tópico da terceira parte da lição é o seguinte: as 3 virtudes da igreja de Tessalônica, teológicas. Veja o que o apóstolo diz em sua oração: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante do nosso Deus e Pai. 1 Tessalonicenses, versículo 1 e 3. Olha, Paulo diz aqui na sua oração: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, as 3 virtudes da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Aos Coríntios, Paulo escreveu: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Está lá em 1 Coríntios 13, 13. Assim, as 3 virtudes que formam uma tríade especial nos ensinos de Paulo são a fé, o amor e a esperança. As virtudes devem participar da vida da igreja local. O exemplo da igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações, grandes adversidades por amor a Jesus. O segundo tópico da terceira parte da nossa lição: a virtude da fé. A primeira virtude é a fé na carta aos Tessalonicenses. A fé se refere ao efeito prático que o apóstolo denomina de obra da fé. Aquilo que a fé produz. Essa obra estava presente na igreja de Tessalonicenses. E Paulo sentia-se grato a Deus por isso. Assim, nós somos encorajados a produzir frutos na igreja local como reflexo da nossa fé. Aqui em Tiago, no capítulo 2, Tiago capítulo 2, versículo 18, diz assim: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Então, a tua fé é demonstrada e comprovada pelo que você faz, pelas tuas obras. Fé sem obras é morta. Então, essa obra estava presente na igreja de Tessalonicenses. E Paulo ficava grato, Paulo era grato a Deus por isso. E assim nós somos encorajados também a produzir frutos na nossa igreja, na igreja onde nós nos congregamos, como reflexo da nossa fé. É por causa da minha fé que eu lanço mão da oferta e dedico ao Senhor. É por causa da minha fé que eu lanço mão do dízimo e devolvo ao Senhor. É por causa da minha fé que eu me envolvo no reino, que eu estou na igreja local, ombro a ombro com os demais irmãos, na construção, na evangelização, na divulgação do reino, nos cultos públicos. Estou envolvido. Por quê? Porque eu preciso
realmente que a minha fé contagie as pessoas que estão em minha volta. Então, meu amado, o terceiro tópico da terceira parte da lição é a virtude do amor. Lá em Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, Paulo fala do trabalho do amor. Tá? Ele fala do trabalho do amor. Ele diz aqui: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. O apóstolo fala do trabalho, fala do amor. Ora, o que nós podemos entender por isso? Havia um senso coletivo nos Tessalonicenses de que os seguidores de Jesus deviam trabalhar motivados pelo amor ao nosso Senhor. O que nós fazemos na igreja local precisa ser motivado pelo amor que nós sentimos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O trabalho do amor era algo muito concreto. E quando nós verdadeiramente amamos a Jesus, nós também demonstramos esse amor através do trabalho, através das nossas atividades na igreja do Senhor Jesus. Em Tessalônica não existia doutrina destituída de amor. Estamos diante de uma igreja doutrinária e cheia de amor e de prática desse amor. Não basta apenas falar, não basta apenas dizer eu te amo. É necessário que pratiquemos esse amor de forma concreta no dia a dia da nossa vida, na igreja do Senhor Jesus Cristo e na igreja local. Então, meu querido, sem amor, as coisas não andarão, os nossos dons não prosperarão. Meu amado, o quarto tópico da terceira parte da nossa lição é a virtude da esperança. Olha, o apóstolo usa também a expressão paciência da esperança. A palavra paciência tem o sentido de resistência e perseverança. A ideia sugere uma perseverança da esperança. O que Paulo tinha em mente ao usar a expressão paciência da esperança era o sofrimento dos tessalonicenses com a perseguição que estavam suportando por amor a Cristo. E eles se comportavam assim com a alegria do Espírito Santo. O exemplo da igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e grandes adversidades por amor a Jesus Cristo. Isso tocou o coração do apóstolo e deve também tocar o nosso, encorajando-nos a perseverar alegremente na fé, como também no cuidado de Deus. Meu querido, 3 virtudes mencionadas por Paulo: fé, amor e esperança. Olha, sobre o amor, essa expressão demonstra o amor divino, mas também o amor da igreja, o amor que temos pela igreja de Jesus Cristo, como também o amor que temos pela igreja local. Meu amado, para concluir, esta lição nos ensina que devemos amar a igreja em que nós nos congregamos. Esse era o sentimento do apóstolo Paulo pela igreja de Tessalônica. Seu coração se alegrava pela fidelidade, pela lealdade dos tessalonicenses
aos ensinos de Cristo. A igreja local é a forma visível da igreja de Cristo. Então, por isso, devemos amá-la. Amém? Então, jamais esqueça, a igreja onde você se congrega, meu amado, é a igreja local. E é nela, meu amado, que nós devemos manifestar o amor. Tá? A igreja local é a forma visível da igreja de Cristo e então precisamos amar a nossa igreja onde nós nos congregamos. Olha, para refletir, o que a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta? Né? A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor do apóstolo pelos membros dessa igreja. Qual o elogio Paulo fazia aos Tessalonicenses? Um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses era a respeito do modo como eles receberam a palavra e sua prática em coerência com o ensino recebido. O que o apóstolo mostra como expressão suprema do amor? O apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor é a crucificação de Jesus no Calvário, seu doloroso sacrifício. O que há entre a fé e o amor no ensino de Paulo? Uma correlação inigualável. E quais as 3 virtudes que formam uma tríade especial nos ensinos de Paulo? Fé, amor e esperança. Olha, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Aqui está mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Quero falar para você também, meu querido, que todos os domingos, às 7h30, na sede da nossa igreja, nós estamos ali também estudando a Escola Bíblica, a lição da Escola Bíblica Dominical de forma presencial. Então eu quero convidar você para estar lá com a gente logo mais às 7h30 e às 8h em todas as nossas igrejas, tanto no Pará quanto no estado do Amapá. Você que está nos ouvindo, né, através da rádio CBC Gospel, está nos assistindo através da CBC TV, ou você que está no nosso canal no YouTube, também acompanhando, estudando a lição de hoje, Deus te abençoe, Deus te dê a graça, Deus te dê muita paz, Deus te dê muita bênção, tá? Também quero lembrar você que todos os domingos, às 19h, nós temos o culto da família. Você é nosso convidado a estar com a gente, participando. Nosso endereço é Comunidade Batista Cristã Igreja Mãe, Travessa Magalhães Barata, bem próximo à Escola Aloysio Chaves. Esta é a nossa sede nacional, mas aqui em Itauá nós ainda temos mais endereços para você. Você pode participar conosco em uma das nossas igrejas, no bairro do Moraizão, lá na rua Manuel Prata, no bairro do Sol Nascente, na rua Santo Antônio, no bairro Nova Esperança, na rua... ali no bairro Nova Esperança, ali na rua do Abelardo, né? Entrando ali pela rua do Abelardo, na rua São Cristóvão, número 20, ali no loteamento Manuel Lobo, na rua Altamiro Barros, também Comunidade Batista Cristã. Então, faça uma visita para a gente. No estado do Amapá, nós temos as nossas igrejas em Macapá, em Santana, em Mazagão e em todos esses municípios tem a Comunidade Batista Cristã. Faça uma visita, participe, seja uma pessoa abençoada, seja uma pessoa protegida pelo Senhor, nosso Deus, e conhecedora da palavra, estudando a Bíblia sempre conosco, todos os domingos, das 6 às 7 aqui pela rádio, pela TV, e das 7h30 às 9h15 também na Escola Bíblica Presencial. Que Deus te abençoe, Ele te dê a paz, que o Senhor Jesus esteja contigo sempre. Amém e amém. Que Deus nos dê a sua graça.